Dia 24 de agosto de 96, o Skid Row tocava no festival Monsters of Rock em São Paulo, do qual a banda foi execrada por um público que acabara de assistir à apresentação do Motorhead e aguardava o Iron Maiden. E segundo o vocalista Sebastian Bach, esse show acabou sendo o estopim para o rompimento da formação clássica do Skid Row. Então quem diria que o Brasil, há 30 anos atrás, protagonizasse o fim precoce da era de ouro de uma banda que havia conquistado o mundo com hard rock pesado, muitas vezes beirando ao heavy metal, ao mesmo tempo em que exibia um talento ímpar para emplacar baladas poderosíssimas com melodias marcantes e forte apelo comercial. E analisando a sua obra, assim como a qualidade dos músicos, seria um erro dizer que o Skid Row era mais uma banda genérica da cena glam metal. E na verdade a banda tinha tudo para atravessar as décadas como uma das maiores potências do hard rock mundial, lotando estádios e grandes arenas, assim como Guns N' Roses, por exemplo, nos dias atuais. Porém, sua trajetória foi marcada por uma série de conflitos, desgastes internos, decisões equivocadas em meio a um mercado que estava mudando, e curiosamente no centro de todas essas crises estava o dono da voz marcante que deu vida aos maiores clássicos do Skid Row. O problemático Sebastian Bach tinha uma personalidade difícil e um ego enorme. Embora os fãs até hoje sonham com uma reunião da banda com o cantor, a verdade é que os integrantes remanescentes não querem ver o cara nem pintado na frente deles. Então, o que aconteceu de verdade para que o Skid Row tivesse esse fim desastroso nos anos 90 e nunca mais conseguisse retornar ao topo? Por que a banda sofreu tanta resistência de boa parte do público roqueiro e qual foi a parcela de culpa de Sebastian Bach nesse processo? Será que ele realmente foi o principal responsável pela ruína do Skid Row, como muitos apontam? Ou na verdade foi uma soma de vários fatores? São essas e outras questões que iremos investigar nesse vídeo. Meu nome é Daniel Borges e este é o canal Investigando Música. Em 83, quando o hard rock estava no início da cena glam dos Estados Unidos, o jovem guitarrista Dave Snake Sable, que para quem não sabe integrou a formação inicial de Bon Jovi, sai amigavelmente por divergências musicais. Porém, como ele e John Bon Jovi eram amigos de longa data, praticamente desde a infância, eles acabaram fazendo um tipo de pacto em que aquele que conseguisse fazer sucesso primeiro ajudaria a alavancar o outro. Então, indiretamente, o Bon Jovi teve uma certa responsabilidade pelo sucesso do Skid Row, que é algo que vocês já vão entender. Sendo assim, Snake resolveu formar uma nova banda de hard, se juntando ao baixista Rachel Bolan e o baterista Rob Affuso. Mais tarde junta-se a eles o guitarrista Scott Hill e na busca por um vocalista, eles encontram Matt Fellow, que inclusive teve uma breve passagem pelo Anthrax. Estava então fechada a primeira formação do Skid Row. E uma curiosidade é que eles tiveram que comprar os direitos desse nome, porque ele já pertencia a uma banda do guitarrista Gary Moore que existiu nos anos 70. A banda então começou a tocar em pubs e em pequenos clubes e já começou a ganhar uma notoriedade local, até que o empresário de Bon Jovi, Doc McGinn, resolveu também agenciar o Skid Row e prometeu que conseguiria um contrato com a gravadora Atlantic Records. Lembra daquele acordo entre Snake Sable e John Bon Jovi? Então. Porém tinha um detalhe, eles teriam que arrumar um outro vocalista, porque aparentemente o estilo de Matt Fellow não se encaixava muito no Skid Row. Até que um dia rolou uma festa de casamento de um fotógrafo conhecido chamado Mark Weiss, em que na festa havia uma banda improvisada com integrantes do Twisted Sister, o guitarrista Zakk Wylde, entre outros músicos conhecidos. E no vocal estava um jovem de apenas 18 anos chamado Sebastian Bach, um cantor que apesar de muito jovem ainda e pouco experiente, tinha uma extensão e potência vocal impressionante e já tinha cantado em algumas bandas de hard rock como Madame X. O pai de Bon Jovi, que estava nessa festa, ficou impressionado com a performance de Sebastian Bach e então resolveu dar um toque para os caras do Skid Row para entrarem em contato com ele. E aí o resto é história, né? Eles fizeram um teste com o Sebastian, a química foi imediata e aí ele entra pro Skid Row consolidando o que ficou conhecida como a formação clássica da banda. Mas logo nos primeiros ensaios os caras já se ligaram que talvez ele tivesse uma personalidade um pouco temperamental, até mesmo por algumas brincadeiras que os caras fizeram com ele, ele não gostou nem um pouco, ficou bravo mesmo. Mas enfim,
enfim, a banda estava precisando fechar logo a formação para finalmente assinar com a Atlantic Records e lançar seu primeiro álbum, que saiu em 89, o auto-intitulado Skid Row, calcado no hard rock muito bem tocado, cheio de energia e com peso na medida certa. O álbum fez um sucesso meteórico, vendendo cerca de 5 milhões de cópias, e emplacou os hits 18 and Life, You've Gone Wide e, lógico, é inesquecível I Remember You. Ainda em 89, a banda sai em turnê abrindo pro Bon Jovi, e aqui tem um adendo em relação àquele pacto do Snake e o John. Bom, podemos dizer que o Skid Row foi apadrinhado pelo Bon Jovi, né? Mas eles tiveram que assinar um acordo com a empresa de John Bon Jovi Hit Sambora, a Underground Company, que no caso ficaria com a maior parte da receita dos direitos autorais dos álbuns do Skid Row. Nesse meio do show business definitivamente não existe almoço grátis, né? E aí, como não sobrava muita grana pra banda, o Sebastian Bach, principalmente, começou a não gostar dessa situação, e no meio da turnê começou a rolar alguns atritos entre ele e John Bon Jovi. Além do que, com a repercussão dos shows do Skid Row na abertura, a banda começou a roubar os holofotes e até mesmo vender muito mais merchandise, o que deixou John Bon Jovi um pouco enciumado. Então ele e sua equipe começaram a fazer umas trollagens com o Skid Row, principalmente com o Sebastian Bach, e eram umas coisas bem nível quinta série mesmo, sabe? Por outro lado, o Sebastian Bach ficava provocando o Bon Jovi em cima do palco. E o estopim dessa treta aconteceu durante um show em Kentucky, já quase no final da turnê, em que, segundo diz a história, a equipe de Bon Jovi segurou o Sebastian Bach nos camarins e jogou leite gelado nele antes do show do Skid Row. E aí, claro que o Sebastian Bach não gostou nem um pouco dessa brincadeira, e quando ele subiu no palco, ele começou a proferir um monte de ofensas a John Bon Jovi no microfone. E aí dizem que depois rolou uma treta nervosa nos bastidores, em que John Bon Jovi e Sebastian Bach até mesmo teria chegado às vias de fato. E olha só que bizarro, parece que até o pai de Bon Jovi entrou nessa treta, ameaçando o Sebastian Bach de morte. Parece que os caras eram meio mafiosos, hein? A banda então continua em turnê de divulgação desse álbum, e o Skid Row estava tão em alta que dessa vez a turnê foi abrindo para o Aerosmith. Porém, aconteceu mais um episódio lamentável envolvendo novamente Sebastian Bach. Em um dos shows, alguém da plateia jogou uma garrafa de vidro que acertou Sebastian. Ele, claro que ficou muito puto e atirou a garrafa de volta após localizar o culpado, e ainda pulou no meio do público para tentar pegar o cara. Pelo jeito ele aprendeu isso aí com o Axl Rose, né? Porém, imagina, né? No meio daquela multidão, obviamente que essa garrafa poderia acertar alguém que não tivesse nada a ver com a história. E realmente acertou uma garota adolescente que teve cortes profundos no rosto. E isso resultou numa ação judicial contra o Skid Row, que teve que pagar uma indenização gorda de aproximadamente $500 mil. E isso não saiu somente do bolso de Sebastian Bach, mas de todos os integrantes da banda. E um detalhe desse episódio é que momentos antes de atirarem essa garrafa no Sebastian Bach em cima do palco, ele fazia um discurso um tanto quanto polêmico, meio que ofendendo os imigrantes. Então, depois desse BO, o vocalista começou a ficar conhecido por sua personalidade explosiva e temperamental, o que começou a se tornar um problema para os outros caras da banda, já que à medida em que o sucesso subia a cabeça, Sebastian Bach se tornava uma locomotiva sem freio, com atitudes cada vez mais babacas e inconsequentes. Ainda nessa mesma época, inclusive, teve aquele famoso episódio em que ele foi fotografado com aquela camisa polêmica, e aí, rapaz, isso daí causou um rebuliço entre a galera ativista dos direitos LGBT. That was like the introduction into responsibility for me. Yeah. Actually, it really hit home because one of my friends is a homosexual in New York, and a really, really good friend. Yeah. He got me backstage, and he was mad, you know, and he had every right to be because a lot of his friends died, and that's not cool making fun of that. Yeah. You know? Where did the shirt come from? So, it was thrown to me on stage. I didn't even know what set I put it on. E diz o baixista Rachel Bolan que ele chegou a aconselhar o Sebastian Bach a não usar aquela camisa em cima do palco, porque ele sabia que poderia dar algum problema, mas mesmo assim o vocalista insistiu. O baixista ainda afirmou que na época o cantor estava meio que agindo como um sociopata, tipo como se ele estivesse acima de todas as regras e regulamentos. Talvez seja aquele típico caso de pessoa que fica famosa e o sucesso sobe a cabeça de tal forma que ela fica à vontade para fazer o que bem entender, como se ela estivesse acima do bem e do mal.
mal. E claro, né, não podemos também nos esquecer do uso dos entorpecentes, que começou a ficar frequente na banda, e segundo relatos dos caras, praticamente todos ali tiveram experiência com isso, mas o vocalista era realmente quem excedia os limites, justamente no auge do Skid Row, o que potencializava mais ainda essas atitudes inconsequentes dele. Em 91 sai o álbum que é considerado por muitos como o clássico definitivo do Skid Row, o Slave to the Grind, que surpreendentemente entrou direto pro topo da parada da Billboard, mesmo sendo um álbum bem pesado, com influências de metal tradicional, mas ao mesmo tempo com certo groove em várias músicas, como na famosíssima Monkey Business, por exemplo. E lógico que a banda não abandonou as baladas, que sempre foram um grande trunfo comercial do Skid Row. Mas tem um detalhe que é importante levantar aqui. Muita gente do público do metal lá nos anos 90 tinha um certo preconceito com Skid Row, porque associavam essas baladas a músicas românticas ou dor de corno. Era muito comum você ver aqueles metaleiros truzão dizendo: "Ah, Skid Row é banda de menininha." Ainda mais com Sebastian Bach com aquela pinta de galã, né? Os caras chamavam ele de Sebastian Barbie. Mas desmistificando esse lance das baladas, a maioria delas, na verdade, tratava de temas mais profundos e introspectivos. Nesse álbum, por exemplo, In My Darkner Room, apesar da melodia do refrão que poderia facilmente ser uma música de Whitney Houston, na verdade fala sobre trauma e abuso. A Quicksand Jesus questiona a fé, religião. A Wasted Time é uma música que fala sobre dependência química e autodestruição, e segundo Sebastian Bach foi inspirada em Steve Nadler, ex-baterista do Guns N' Roses, que teve problemas sérios com as drogas. Mas a banda cai na estrada novamente, e dessa vez com o que talvez seja o maior expoente do hard rock naquela época, o Guns N' Roses, que estava promovendo os álbuns Use Your Illusions. E embora milagrosamente não tenha ocorrido nenhum problema de Sebastian Bach com Axl Rose, que era outro desmiolado e inconsequente, na verdade eles até eram muito amigos, em um show que aconteceu em Londres, logo no estádio de Wembley, o Skid Row recebeu o comunicado do conselho local que eles estavam proibidos de tocar a música Get the Funk Out pela suposta letra ofensiva. E se eles insistissem em tocar, eles seriam banidos para sempre da cidade. O Sebastian Bach pegou essa nota e deu na frente das quase 100 mil pessoas que estavam no público. E aí o Skid Row começou a tocar essa música. E aí eu dou razão pro Tião, viu? Vai censurar a puta pariu. Mas os caras da banda parece que não gostaram muito dessa atitude do Sebastian não, viu? Bom, e aí entre o ano de 92, a banda aproveitou que ainda estava em alta e soltou um EP de covers chamado Beside Yourselves. Mas o cenário do hard rock também já começava a entrar em declínio por conta da ascensão do grunge, que explodia com bandas como Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. Somado a isso também começaram a rolar os desgastes causados pelas turnês, os famosos conflitos internos, na maioria das vezes protagonizados pelo Sebastian Bach, que parecia querer cada vez mais se tornar o centro das atenções. Então a banda resolve dar uma longa pausa para dar uma descansada e espairecer a cabeça, o que talvez não tenha feito muito bem para sua carreira, levando em consideração que embora eles já gozavam de um certo prestígio, ainda não era uma banda 100% consolidada no cenário da música pesada. Mas em 94 eles retomam as atividades e resolvem entrar em estúdio para a gravação do próximo álbum. E aí começam a rolar mais atritos internos em relação ao direcionamento musical. Além do que, Sebastian Bach começou a brigar cada vez mais com Bolan e Snake, até mesmo pelo processo criativo da banda. Sendo que desde que ele entrou no Skid Row, a parte de composições sempre foi em função dos dois. Até que em 95 finalmente sai o terceiro álbum da banda, Subhuman Race, mas eles acabam perdendo um pouco o timing do mercado pela distância dos 4 anos em relação ao seu último álbum. Sendo assim, Subhuman Race acabou não alcançando um grande sucesso e nem é tanto por culpa do grunge. É um álbum muito bom, com uma sonoridade mais densa, pesada, mas não tem como dizer que tem o mesmo brilho dos álbuns anteriores. Além do que, em alguns momentos, a banda parece meio perdida em relação ao seu direcionamento musical, e não que não pareça Skid Row, mas ele não soa como um álbum coeso como um todo. Ao mesmo tempo que tem músicas muito pesadas como a My Enemy, e cara, eu me lembro quando esse clipe estreou na MTV, hein?
Tem também músicas com direcionamento mais rock alternativo, como a Breakdown, por exemplo, que inclusive virou trilha sonora do filme A Profecia. Mas sinceramente a impressão que passa é que a banda resolveu atirar pra tudo quanto é lado pra conseguir se adequar às tendências da indústria musical da época. Mas repito, não é um álbum ruim, talvez ele só seja um pouco mais difícil de digerir nas primeiras ouvidas, mas tem músicas muito boas, viu? A banda então sai em turnê mais uma vez, mas com as baixas vendas de Subhuman Race e com o tempo que eles ficaram longe dos holofotes, até os shows começaram a ficar vazios e era um sinal claro de que a popularidade do Skid Row estava caindo drasticamente. Então, em agosto de 96, em São Paulo, aconteceu o fatídico show do Monsters of Rock, e eu estava lá. A banda foi escalada em um line-up recheada de atrações mais voltadas para o metal clássico tradicional e meteram o Skid Row como um dos headliners, logo após o Motorhead e antes do Iron Maiden, com Blaze Bayley, diga-se de passagem. Bom, o resultado na hora do show do Skid Row, lógico que não poderia ser outro, né? Foi um festival de objetos jogados no palco, vaias e uma grande apatia por outra parcela do público que estava impaciente para terminar logo o show do Skid Row pro Iron Maiden subir no palco, com o Blaze Bayley. Cara, eu que estava lá no meio não era um grande fã do Skid Row, na verdade eu só gostava de uma música ou outra, mas eu queria ver os caras tocando ao vivo. Mas a reação hostil do público foi tão intensa que isso até atrapalhou um pouco a experiência de quem tava querendo assistir o show. E engraçado, né? Parece que essa repulsa ao Skid Row acontecia muito mais aqui no Brasil ou em outros países também da América Latina, porque lá fora, nos Estados Unidos, em países da Europa, os caras excursionavam com bandas como Pantera e não acontecia nada disso. Mas enfim, depois desse show aí do Monsters of Rock, eles ainda fizeram mais 2 shows no Brasil, sendo um no Rio de Janeiro e outro em Curitiba. Depois voltaram para casa e esses realmente foram os últimos shows do Skid Row com essa formação. Muitos anos depois, em 2021, Sebastian Bach até fez uma postagem em seu Twitter relembrando o show do Monsters com a seguinte afirmação: o Monsters of Rock de 96 em São Paulo, Brasil, acabou com a banda de tão ruim que foi. Mas apesar dessa afirmação do Sebastian Bach, seria um pouco reducionista a gente afirmar que esse show no Brasil teria sido o estopim para o fim da formação clássica do Skid Row. Na verdade, a pá de cal da carreira da banda foi no final desse mesmo ano de 96, em um episódio em que o Skid Row teria recusado o convite para abrir shows do Kiss durante a turnê Reunion. E olha só o motivo principal, é que o Rachel Bolan estava com um projeto paralelo e as datas de sua agenda iriam conflitar com as datas dos shows com o Kiss. Então ele escolheu focar nesse projeto paralelo que inclusive ninguém conhecia. Além do que eles achavam que o Skid Row não estava mais em condições de ser banda de abertura, mesmo que fosse para um gigante colossal como o Kiss. Então Sebastian Bach ficou puto da vida com isso e nessa aí eu dou razão pro cantor, viu? Como é que os caras recusam uma turnê com o Kiss e justamente no momento em que o Skid Row estava perdendo popularidade. Por mais que o Rachel Bolan já tivesse shows com esse projeto paralelo dele, eu acho que era questão de tentar negociar, né? Empurrar essas datas um pouco mais pra frente. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas para conseguir algo maior, né? Mas enfim, o fato é que o Sebastian Bach acabou tendo o pior das atitudes nessa situação. O clima já não estava lá essas coisas entre ele e os outros caras da banda, e aí para completar, ele ligou pra casa de Dave Snake Sable e deixou um recado bem desaforado, falando um monte de merda, xingando o cara por causa dessa recusa dos shows com Kiss. Resultado, o guitarrista retornou a ligação dizendo que o Sebastian Bach estava fora do Skid Row e que nunca mais tocaria em banda alguma com ele. Então assim estava catapultado o fim da formação clássica após 7 anos de carreira. Mas a verdade também é que essa situação já estava se arrastando por muito tempo, os caras já estavam por aqui com o Sebastian Bach, muito por conta das suas atitudes babacas e inconsequentes ao longo da carreira, além da sua personalidade egocêntrica. Inclusive o empresário Doc McGhee, quando ficou sabendo, disse pros caras que na verdade eles demoraram para tomar essa decisão. Depois disso a banda entrou em um hiato até decidir qual seria o futuro do Skid Row. Os caras focaram em outros projetos, um tempo depois o baterista Rob Affuso também abandona o barco por questões pessoais, até que em 99 o Skid Row retoma as atividades com nova formação, incluindo o vocalista Johnny Solinger e o baterista Phil Varone. Mas foi uma fase que nem de longe obteve o mesmo sucesso dos tempos áureos. A banda ainda lançou mais 2 álbuns de estúdio, o Thick Skin de 2003 e o Revolutions Per Minute de 2006.
Outros cantores também passaram pelo Skid Row até que em 2023 eles finalmente acertaram a mão com Eric Grönwald da banda Hit e lançaram o fodástico The Gang's All Here, que agradou em cheio os fãs e a crítica. E sinceramente eu me arriscaria a dizer que esse álbum está no mesmo patamar dos álbuns clássicos do Skid Row. Olha, se você gosta de hard rock e não ouviu ele até hoje, faça esse favor para você mesmo. Então essa nova fase deu uma revitalizada na carreira do Skid Row, os caras voltaram a lotar shows, o novo vocalista cantava muito ao vivo, mas infelizmente em 2024 o Eric teve que sair por questões de saúde. O cara ainda estava se recuperando de uma leucemia que ele teve há uns anos atrás. A banda ainda chegou a excursionar com a fantástica vocalista Lizzie Hale do Halestorm em 2024, mas era só para cumprir a agenda mesmo. E desde então eles estão em busca de um novo vocalista até hoje. Já a carreira solo de Sebastian Bach teve um sucesso modesto, além dele também ter se envolvido com outros projetos, mas a verdade é que nenhum dos dois lados jamais alcançou aquele mesmo sucesso apoteótico da fase de ouro do Skid Row. E claro que principalmente nesses tempos atuais em que a nostalgia está muito em alta, os fãs ainda clamam por uma volta de Sebastian Bach com a banda, mas é algo muito, mas muito improvável de acontecer. Mas afinal, o que será que tanto impede a viabilidade dessa reunião? A questão aparentemente não é só grana, tá? Até porque pelo que já foi divulgado, a banda ainda vive muito bem de música, com shows e a venda de merchandises e até mesmo com outras atividades empresariais. Mas parece que por volta de 2018, mais ou menos, eles até chegaram a manter um contato com o Sebastian Bach para averiguar a possibilidade disso acontecer. Mas segundo Rachel Bolan e o Dave Snake Sabo, após algumas trocas de mensagens já foi o suficiente para os dois lembrarem porque haviam demitido o Bach em 96. E aí eles desistiram da ideia. Sendo que Sebastian Bach já declarou que eles realmente estiveram muito perto de se reunir. E ele ainda diz que não vê motivos para que essa reunião não aconteça, já que os fãs vivem pedindo por isso. Mas o que ele não consegue entender é que não se trata somente de razões financeiras ou contratuais por parte dos caras. Na verdade, pelo que parece, são feridas que não cicatrizaram até hoje da época em que ele esteve na banda. Fora que eles já deram a entender que hoje eles priorizam muito mais o bem-estar acima de qualquer coisa e não querem mais lidar com aquele ambiente tóxico que eles viveram com Sebastian Bach nos anos 90. Então, para resumir, Rachel Bolan e Snake Sabo são categóricos em afirmar que essa reunião nunca vai acontecer. Bom, eu não sei também até que ponto realmente seria tão prejudicial essa reunião, até porque hoje em dia já tá todo mundo mais velho, né, com outra cabeça. Até o próprio Sebastian Bach já disse em entrevistas que ele tem consciência de que ele agia como um idiota naquela época, né? Então não sei, viu? Talvez tenha alguma outra questão pessoal mais profunda que nós nunca saberemos. Mas cabe aí também a reflexão, né? Apesar dos caras terem seus traumas com o Sebastian Bach, suas questões pessoais, e dizerem que não querem passar de novo por isso, será que se o Skid Row tivesse seguido a carreira com outro vocalista não tão talentoso, eles teriam mesmo alcançado esse sucesso todo, apesar de serem ótimos compositores? Ou teria sido só mais uma banda de hard rock genérica que ninguém mais lembraria, como muitas outras daquela época? Olha, eu sinceramente acredito na segunda opção, viu? Porque a química entre o núcleo principal da banda e o talento vocal de Sebastian Bach foi o que tornou o Skid Row nesse fenômeno mundial que fugia totalmente do clichê de outros nomes do estilo. Mas infelizmente a ruptura dos principais elementos que ditavam esse sucesso acabou acontecendo muito precocemente. Fora algumas decisões equivocadas que a banda teve ao longo da carreira que custaram a sua posição de destaque no panteão dos grandes nomes do hard rock mundial. Mas e você, torce por essa reunião? Acha que ela ainda pode acontecer ou não tem a mínima possibilidade, dadas as devidas circunstâncias? Põe a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. E olha, esse vídeo aqui deu um trabalhão para fazer, viu? Principalmente a parte de pesquisa, roteiro. Então seria sensacional se você ajudasse com engajamento para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, deixando o seu like, comentando, apertando o botão hypar se ele aparecer para você. E claro, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu espero te ver numa próxima e até breve.